Façamos a leitura do Salmo 89, versículo 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Oremos. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, porque temos visto o teu amor, a tua misericórdia se renovar a cada manhã, como está expresso nas tuas Escrituras. Pedimos, ó Deus, que tu recebas o culto que queremos te oferecer, que ele seja realmente agradável aos teus ouvidos, que satisfaçam, ó Senhor, não por causa dos nossos méritos, nem por causa daquilo que acreditamos que estamos fazendo o melhor e o perfeito, mas por causa dos méritos de Cristo, pela mediação de Jesus Cristo, pela oração intercessória do teu Espírito Santo. Pai que estás nos céus, recebe a nossa adoração, pois tu és o único, tu és maravilhoso, tu és perfeito, tu és eterno, tu és santo, tu és justo. Santo e bendito Deus, confiamos somente em ti. Sabemos que jamais seremos envergonhados por confiar em ti. Abençoa e inclina, ó Senhor, os teus ouvidos para este culto. Bendito Deus, louvado seja sempre o teu nome. Tu és o único Deus. Tu és o Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas. Rogamos, ó Senhor, que aceites a nossa adoração, que ouças as nossas orações, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Que as nossas orações cheguem como aroma suave à tua presença e que a intercessão do Espírito Santo esteja sempre, ó Deus, aos teus ouvidos. Recebe, ó Deus, a nossa humilde adoração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Cantemos o hino Rica Promessa, número 112. Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. As luzes do mundo se os dias mais belos breve passarão. Jesus, luz do mundo, não se extinguirá, e essa luz resplendente sempre em mim brilhará. Comigo está, Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar.
descer pelas águas, tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que me vem provar, meu Senhor me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Neste momento de confissão de pecados, lerei Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Fechemos os nossos olhos, oremos ao Senhor em uma oração silenciosa. O texto sagrado, em Romanos capítulo 8, versículo 1, afirma: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que esse texto sirva de consolo, de ânimo ao nosso coração. Cantemos com gratidão a Deus a fé contemplada número 92. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará.
Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós nos colocamos diante de Ti, dependentes, frágeis, solícitos em ter o nosso coração animado, iluminado, instruído pelo Teu Espírito Santo. Que os nossos olhos se abram para as coisas espirituais neste livro sagrado. Em nome de Jesus. Amém. A Igreja de Cristo
durante todos os séculos que tem vivido, ela vive sendo tentada a voltar à prática do judaísmo. Ela vive sendo tentada a viver a velha vida. E a nossa natureza sempre é assim. Nós olhamos os jornais, as revistas, assistimos os programas jornalísticos e vemos as características normais do ser humano. Se você assiste uma novela, um filme, qualquer coisa, você vai observar as características típicas do ser humano. É uma descrição. A gente não está copiando a arte. A arte está copiando a humanidade. E às vezes aquilo que a humanidade já está quase que desprezando, a arte vem trazer à tona e animar as pessoas a viverem desse tipo. Quando nós nos convertemos, é natural que tenhamos sede da palavra, é natural que a gente procure saber mais da igreja, é natural que pessoas, quando são convertidas, vêm para a reunião de oração da terça, vêm para a reunião de oração da quinta-feira, chega cedo nos cultos, mas com o passar do tempo acontece um episódio que é descrito em Apocalipse, e que o Senhor Jesus diz: lembra-te de onde caíste e volta às primeiras práticas. Veja como você era animado, veja como você era motivado, veja como você era disposto, mas com o passar do tempo a gente deixa de vir aos cultos de quinta-feira, deixa de vir às reuniões de oração, deixa de participar com tanto afinco das leituras, da vida da igreja, e nós nos adaptamos ou nós enfraquecemos. Essa é a tendência natural do ser humano. Há muitos anos atrás, eu ia para a igreja todos os dias, toda vez que tinha culto, reunião, ensaio do coral, eu estava sempre lá, presente. Arnaldo, toda vez você está aqui, né? Mas daqui a um tempo você vai deixar de ser assim. Eu ouvi aquilo e até hoje nunca esqueci. Um dia você vai deixar de ser assim. Ele disse isso com a experiência que ele estava tendo em observar muita gente que estava se envolvendo com a igreja, mas que com o tempo esfriava e abandonava, ou esfriava e ia somente alguns domingos. Irmãos, naquela hora, no meu coração e verbalmente, eu disse para ele o seguinte: não, eu não vou deixar de vir para a igreja todas as reuniões, não. E de fato, até hoje eu venho em todas as reuniões. Venho para a reunião de SAF, venho para a reunião de UPA, venho para a reunião... Mas aí a pessoa diz: não, é porque agora o senhor é pastor. Também porque sou pastor, mas porque sou crente, porque tenho prazer em estar na casa do Senhor, onde o salmista relata: pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, onde acolha os meus filhotes. Então esse sentimento pode existir numa pessoa que é crente, que seja pastor, num crente que seja presbítero, num crente que seja diácono, num crente que seja professor de escola dominical, num crente que não tem nenhuma função tão visível, de tanta visibilidade, mas que tem um coração assim: eu vou para a casa do Senhor. Essa carta a quem é dirigida, eles ouviram o Evangelho e eles ficaram animados, eles ficaram motivados, ficaram envolvidos. Eles eram desses que tinham sede da palavra e queriam saber mais e descobrir mais coisas extraordinárias. Mas alguém passou por lá e começou a pregar um outro evangelho, um evangelho que ia além, mas também um evangelho que ficava às vezes aquém da realidade do que era o evangelho. Note a expressão do apóstolo Paulo no versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter
o Evangelho de Cristo. O que o apóstolo Paulo vem escrever aos Gálatas é um ato de socorro, porque provavelmente Gálatas tenha sido escrito pós terceira viagem do apóstolo Paulo. Depois da terceira viagem, ele tinha pregado o evangelho também nessa região da Galácia, escreve essa epístola. Eles estavam animados, mas agora eles estavam sendo bombardeados, tão pouco tempo depois, com pessoas que estavam pregando um evangelho diferente. Esse evangelho diferente era um evangelho de aparências, de acréscimos, evangelho de você ser mais judaizante, um evangelho para você guardar festas e luas novas, um evangelho para você guardar dias e dias, um evangelho para você fazer isso, não fazer aquilo, e aí o apóstolo Paulo diz, isso não é o evangelho de Cristo. Pedro dizendo, lembrem-se do evangelho que vos pregamos. O apóstolo Paulo prega o evangelho para eles, eles têm uma libertação, porque o evangelho de Cristo, em primeiro lugar, vem do próprio Deus. O evangelho de Cristo não vem do homem. Então Paulo, ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os meus irmãos, companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo diz que nós somos libertos do pecado, de uma maneira tal como se uma planta fosse arrancada com raízes e tudo. Por isso que ele diz, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. A primeira característica mais profunda, mais necessária para a gente entender o Evangelho de Cristo, é que o Evangelho de Cristo traz a boa notícia que nós fomos libertos, nós fomos arrancados, as nossas raízes não estão mais naquele lugar. É como o Salmo 1, que faz menção de uma árvore que está ali plantada, uma árvore que foi arrancada de um lugar e plantada junto a ribeiros de água. No devido tempo vai dar o seu fruto, como aquele ramo que está ligado ao caule da videira, em que o agricultor limpa para que ela produza mais frutos. Ela vai sim produzir, porque ela bebe da água viva, ela está ali plantada junto daquela água viva. Mas o evangelho que estava sendo perturbador era um evangelho novo, diferente, e ele diz, não aceite o diferente. Não aceite um evangelho novo, não aceite um evangelho de novidades, não aceite um evangelho que lhe conduza novamente à escravidão dos rudimentos judaizantes. E aí o apóstolo Paulo está preocupado com os Gálatas. Essa preocupação que ele está tendo com os Gálatas é a mesma preocupação que nós precisamos ter com nossos filhos, com nossos cônjuges, com a nossa família e com a nossa igreja. Porque liberais não plantam igrejas, eles matam igreja. Pessoas que são livres demais, tudo é permitido, normalmente matam igrejas, esfriam a fé, desconjuntam o amor e faz com que a gente tenha um amor frio, desconfiado, fraco, falho. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos afasta do pecado. O Evangelho de Cristo nos arranca com raiz e tudo da velha vida. Às vezes velho homem, tende a querer ressuscitar, como diz o apóstolo Paulo, mas ele diz, fomos desarraigados segundo a vontade do Pai. Esse é o Evangelho de Cristo. Paulo, ao escrever aos Coríntios, olha, tem gente que prega por vaidade, tem gente que prega por ganância,
tem gente que prega por soberba, tem gente que prega para causar tribulação nas minhas cadeias, tem gente que prega, aí ele começa a falar de uma sucessão de palavras que vai mostrando quão terrível essas pessoas estão pregando o evangelho. Aí lá em Coríntios, ele escreve depois dos Gálatas, ele diz, olha, o que importa é que seja anunciado. O que está motivando o coração dessas pessoas não é bom, mas pelo menos o evangelho está sendo pregado. A motivação está errada, mas eles ainda estavam pregando o evangelho certo, com a motivação errada. Mas estas pessoas em Gálatas, eles não estão só pregando com a motivação errada, eles estão pregando errado. E aí o apóstolo Paulo diz, não, aí não é possível pregar o evangelho de forma distorcida. Com o coração errado pode até acontecer, até tolerável é. Agora, pregar o evangelho errado, não. O evangelho diz que nós fomos libertos. O evangelho diz que nós fomos afastados. O evangelho diz que nós não precisamos viver no pecado. Esse é o evangelho de Cristo. A partir do versículo 6 diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O evangelho, segundo eles, da lei, o qual não é outro. A verdade, esse outro evangelho que estão dizendo que é evangelho, não é outro evangelho. Nem evangelho é, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu vos pregue, preste atenção, evangelho que vai além do que vos temos pregado, porque lá em Apocalipse é descrito um anjo que anuncia o evangelho. E ele passa pregando o evangelho, mas não é um evangelho diferente, não é outro evangelho, é o mesmo evangelho. Foram os anjos que anunciaram a boa nova do nascimento de Jesus Cristo. Foi um anjo que anunciou a boa nova para Maria, dizendo, tu serás a mãe do Salvador. É um anjo que aparece a Paulo durante uma noite e diz, olha, ainda tem muita gente nessa cidade, que boa notícia, que notícia maravilhosa. Mas evangelho que vá além, esse seja anátema, maldito, amaldiçoado. Por isso, pregar o evangelho não é uma coisa simples. Nós temos que entender muito bem a pregação da graça, a graça de Cristo Jesus. Temos que entender muito bem todo o Velho Testamento, que fala da salvação em Cristo Jesus. Assim como já dissemos, e agora repito, diz o apóstolo, se alguém prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja, e aí ele, pela segunda vez, provando que não usou a palavra por acaso ou sem pensar, ele repete a palavra de algumas frases anteriores. Anátema, anátema, anátema. Uma outra característica é que ele diz assim, porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O evangelho de Cristo é um evangelho que liberta da escravidão e do pecado. O evangelho de Cristo tem essa conotação tão especial. Pecado, combater o pecado, afastar do pecado, libertar do pecado. Segunda característica é que esse evangelho de Cristo, que é pregado pelo apóstolo Pedro, Paulo, Tiago e João, ele diz, não recebi de homem algum. Ele está defendendo a sua apostolicidade.
A palavra apóstolo quer dizer enviado. Ele está dizendo, eu sou um enviado diferente dos outros enviados. O gadareno foi enviado para casa, mas não foi chamado de apóstolo. Então nem todos eram apóstolos pelo simples fato de ser um enviado. A palavra missionário também significa enviado, mas nada tem a ver com o apóstolo. É um outro tipo de pessoa que é enviado. Mas ele diz, eu não recebi de homem algum. O evangelho, esse outro evangelho que vocês estão recebendo, vem de um coração humano, vem de uma mente humana, vem de pensamentos humanos, mas o que eu vos preguei, eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. E aí ele defende essa verdade. Ele diz, não foi Pedro que me ensinou, não foi Tiago que me ensinou, porque depois do meu encontro com Cristo no caminho de Damasco, quando ele caiu cego, e depois Ananias encontra-o dentro de casa, e um milagre acontece, e os seus olhos saem umas escamas, e ele retorna a ter a visão. Ele vai para a Arábia, e na Arábia, ele estuda com nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é apóstolo. Ele ouve de Jesus, ele é iluminado por Jesus, ele é instruído por Jesus. E mesmo assim, depois dele ter sido não um aprendiz de Pedro, não ter sentado com os apóstolos que já existiam, ele ouve do próprio Jesus Cristo, vai para a Arábia, depois vai para Damasco novamente, a região da Síria, depois é que ele segue até Jerusalém. E o tempo que ele passa em Jerusalém são apenas 15 dias. Então ele está dizendo, o evangelho que eu estou pregando para vocês, eu não recebi de Pedro, eu não recebi de Tiago, embora ele tenha encontrado Cefas, que é Pedro, e tenha encontrado depois Tiago, apóstolo. Mas ele diz, eu não recebi deles. O que eu vos ensinei foi o evangelho do próprio Jesus. Uma situação inusitada, pouco divulgada, mas Jesus ensinou o apóstolo Paulo na Arábia. Ele foi instruído pelo Senhor. Eu não estou pregando outro evangelho, de como é o meu proceder, de como eu perseguia, de como é que eu sou, de como no versículo 14 diz, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago. Esse Tiago, que é chamado apóstolo, não são apenas 12. Você conta com Paulo, vai para 13, conta com Matias, vai para 14 apóstolos. Você acrescenta agora Tiago, chamado de apóstolo, 15 apóstolos foram levantados pelo Senhor. Coloca Barnabé, eu já falei Barnabé? Já? Não. Barnabé, então, 16 apóstolos são mencionados nas Sagradas Escrituras. E só, parou. Ninguém mais é mencionado como apóstolo nas Sagradas Escrituras, nem nos dias de hoje, como bem proferiu e escreveu o reverendo Augustus Nicodemos, que nós não temos mais apóstolos. E antes de Nicodemos dizer isso, Paulo já defendia essa mesma causa. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido pelo pessoal. Primeiro, o Evangelho de Cristo nos liberta do pecado, nos tira essa mania de mentir.
essa mania de desejar o alheio, essa mania de soberba de vida boa, de tranquilidade, essa mania de nos conduzir ao pecado da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, que foram as tentações no Éden, que são as tentações mencionadas pelo apóstolo João na sua epístola, que foram as tentações de Jesus lá em Mateus capítulo 4. Tudo isso Jesus passou exatamente como nós, mas o Evangelho de Cristo nos desarraiga e nos tira com raiz e tudo para uma vida nova, diferente. Segundo, o Evangelho de Cristo vem do próprio Cristo. Pedro, Paulo, Jesus, todos eles se utilizavam do Velho Testamento. Mas o Evangelho de Cristo, ele não só tira a gente da velha vida, com raiz e tudo, como ele está dizendo, quando eu fui alcançado pelo Evangelho de Cristo, quando o próprio Cristo me falou da boa nova, eu mudei de vida. Eu mudei de vida. O Evangelho de Cristo nos transforma. O Evangelho de Cristo nos dá novo sentido de vida. O Evangelho de Cristo faz com que aquelas coisas religiosas que até amávamos, até seguíamos com veemência, deixa de existir, deixa de fazer parte da nossa vida. E o Evangelho de Cristo, ele vai nos renovando todos os dias. Não dá para ser o mesmo crente do ano passado, de 10 anos atrás. Nós somos crentes sempre sendo transformados, como diz o apóstolo Paulo, eu protesto que morro todos os dias para aquela velha vida, e que sou entregue à morte todos os dias como um sacrifício vivo. Eu sou destinado a matadouro todos os dias como testemunha de Cristo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, este Evangelho de Cristo me transforma, ao passo que ele diz, outro Evangelho, que não é Evangelho, me faz viver a velha vida de escravidão. Esse outro Evangelho não me livra do pecado. Esse outro Evangelho não me conduz à justificação. Esse outro Evangelho não me conduz a uma novidade de vida. E aí ele prova por si mesmo, dizendo, eu era assim. Eu era desse jeito. E as pessoas lá na Judéia nunca viram o meu rosto. Só sabem que eu que perseguia, não persigo mais. Eu que queria destruir este Evangelho, agora o defendo. E sabe o que é que eles fazem? Ele escreve aos Gálatas. Eles glorificam a Deus. Lembrando das palavras de Jesus, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que vossa luz resplandeça, que as suas atitudes sejam bem notórias, bem claras, mas uma transformação de vida tão radiante, em que os judeus, as igrejas da Judéia, melhor, de acordo com a expressão de Paulo, as igrejas da Judéia glorificam o Senhor. Eles não são meus seguidores, eles não me aplaudem, eles não me elogiam, não é nada disso. Eles são seguidores de Cristo, eles adoram Cristo, eles ficam maravilhados com Cristo, pelo que Cristo fez na minha vida. E ele está dizendo, Gálatas, o Evangelho de Cristo tirou você com raiz e tudo, para você não viver no pecado. O Evangelho de Cristo, ele nos liberta e ele vem da própria palavra de Deus, é oriundo de Deus. Mas o Evangelho de Cristo transformou vocês, e agora vocês estão querendo não uma transformação para ter progresso, mas uma transformação onde você regride para ser aquilo pelo qual eu mesmo fui liberto. Vocês foram livres e vocês estão querendo voltar a viver as mesmas coisas que antigamente, mentir como antigamente, roubar como antigamente,
ser ganancioso como antigamente, ser soberbo como antigamente, querer motivos de vaidade e de luxo como antigamente. O Evangelho de Cristo libertou vocês. O Evangelho de Cristo me libertou. Então, olha, eles glorificam a Deus. E se sua vida, Gálatas, não está fazendo as pessoas glorificarem a Deus, é provável que você ainda não tenha entendido o Evangelho de Cristo. Se a sua nova vida não glorifica a Deus, não diz assim: foi Deus que me transformou, foi Deus que me libertou, foi Deus que me distanciou do pecado, então vocês de fato estão com outro evangelho. Deus tem apenas um evangelho, muitos nomes, muitas expressões, mas o único evangelho de Cristo. Há um único evangelho de Cristo, e esse evangelho também é transformador. Foi assim que Lutero foi transformado. Foi assim que Calvino foi transformado. É assim que cada um de nós é transformado em novidade de vida. Hoje, muitos judaizantes, muitos helenistas, outros epicureus, outros hedonistas, pessoas que gostam de prazeres, outros que gostam de trabalho, outros são workólatra, não alcoólatra, mas o workólatra, mania de trabalhar, viciado em trabalho. Que Deus nos ajude a entender essa mensagem do apóstolo Paulo e guardá-la bem dentro do nosso coração, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus,
desde agora e para todo sempre. Amém.